Obrigado, irmão Dileno. Prazer em reencontrá-lo. Irmão Dileno é um amigo de longa data, né? Já um irmão aí que tem perseverado, né? Na verdade, a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo, né? Então, irmão Dileno esteve aqui em Porto Velho com a gente um bom tempo, igreja do Coab ali, né? Deus continue abençoando, quero agradecer as belas palavras. E estamos aqui nessa jornada. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa madrugada. São ocasiões oportunas, especiais, às vezes até raras, infelizmente, no contexto mais geral, assim, às vezes até raras. Então, os irmãos que têm essa iniciativa aqui, a gente tem alguns distritos também em Porto Velho que tem essas salas de oração na madrugada. Nós temos grupos em São Paulo e alguns outros grupos espalhados. Então, assim, embora de repente não seja um movimento total, nenhum grande reavivamento começou com todo mundo junto. Nenhum grande reavivamento começou com todo mundo junto. Sempre foram ações, né, pontuais que foram se avolumando até que um público maior entendeu isso e também participou. Então, se você tem participado disso, é um grupo considerável, né, levando em consideração o horário, é um grupo considerável, então a gente precisa destacar isso, né? Não é fácil. Se fosse fácil, os discípulos não tinham falhado naquela missão de ficar com Jesus ali no horário mais desafiador e dormiram, e Jesus voltou e chamou e dormiram. Então, assim, é desafiador, foi desafiador para eles, é desafiador para nós também. Bem, queridos, nossa reflexão de hoje, e de certa forma é uma ponte também para de amanhã, vem aqui nos lembrar ou nos ensinar alguns aspectos da vida e do ministério de Jesus que nós precisamos levar em consideração. Jesus ele passou 3 anos e meio aqui com seus discípulos, né, ali na parte ministerial, missionária, para as pessoas, mas especialmente para esse grupo que ele escolheu discipular e que depois fariam muita diferença no mundo depois da sua ascensão ao céu. Então, Jesus ele tentou, ao máximo possível, em toda oportunidade que ele tinha, ele tentou passar alguma coisa para os discípulos ali que fosse útil. Então, Jesus estava sempre pregando, em tempo, fora de tempo, Jesus estava ali pregando de alguma forma para eles, quer seja no trato com as pessoas, quer seja numa conversa direta com eles, com cada um. Jesus tem cenas com todos eles, né? Com alguns até de maneira mais incisiva. Por exemplo, Jesus sabia o valor que Pedro tinha, entendeu? Pedro era uma chave ali principal. Então Jesus tem várias cenas com Pedro, porque Jesus sabia do potencial de Pedro, né? Não perder Pedro para a igreja seria muito valoroso, tê-lo seria muito valoroso. Então, por isso a insistência, por isso o discipulado. Se você vai para o desejar de todas as nações, e a própria Bíblia também, ali no livro de Lucas, quando Jesus ressuscita, que as mulheres vão lá e no primeiro dia veem que Jesus ressuscitou, e ela tem um anjo, um dos relatos, um anjo diz para elas assim, ó, diga aos discípulos e a Pedro que Jesus os quer encontrar na Galileia. Ou seja, aos discípulos e a Pedro. Pedro era discípulo, mas por que ele foi enfatizado? E Ellen White lá no Desejado fala que Pedro era o discípulo que mais estava sofrendo. Dentre todos era Pedro, porque aquele episódio da cena de negar Jesus o estava atormentando muito, ele estava muito arrependido daquilo. Então Jesus queria confortar a todos, mas em especial ali Pedro, que estava sofrendo mais. E sobre ti edificaria a minha igreja, né? E Atos aconteceu tudo aquilo ali muito também, porque Pedro entendeu, Pedro e os discípulos entenderam, depois que Jesus apareceu para eles na Galileia, eles entenderam o real sentido do evangelho e do reino de Jesus, que não são as coisas daqui. Quando Jesus apareceu montado no burrinho em Jerusalém, eles pensaram que Jesus ia estabelecer seu reino aqui. Jesus veio na época do Império Romano, nós sabemos disso.
Pelo contemplar, nós somos transformados. Eu vou falar essa frase algumas vezes aqui, nessa manhã. Pelo contemplar, nós somos transformados. O que a gente contempla é muito forte, ao ponto de nos transformar. Quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins, nos transforma. Essa influência de Roma era muito forte sobre os discípulos, sobre todos que ali viviam, né? Então, mas qual que era a base do Império Romano? O medo, o controle, a opressão, a injustiça social, no sentido da cobrança injusta, às vezes até desproporcional de impostos, uma coisa ali muito pelo o poder braçal da força, subjugavam e tudo mais. Então, eles criavam esse clima. E muitos discípulos ali, se não todos, eram influenciados por esse contexto romano, né? O próprio Pedro, que eu mencionei aqui, ele tinha muito essa influência. Quando Jesus vai ser preso, ele puxa a espada. O que é aquilo, senão uma grande influência de um império que ali tinha, que tudo resolvia pela força e pela espada? Então, esse império romano influenciava ali os discípulos, né? Então, Jesus ele veio e a maior missão dele foi desfazer as ideias que eles tinham a respeito de um reino. O reino que eles tinham por referência era o reinado de Roma, de César. E Jesus agora estava ali na maior missão de passar as virtudes do seu reino, né? Então, assim, coisas diferentes para eles, em todas as oportunidades. O texto que a gente vai ler está no Evangelho de João. Depois desse contexto, eu já vou passar aqui a leitura paulatina dos textos que a gente vai ler hoje, que é uma sequência aqui que está em João capítulo 1, ok? Então, eu vou pedir aos irmãos que achem aí o Evangelho de João, capítulo 1, ok? Nós vamos ler aqui uma história maravilhosa que ilustra um pouquinho disso que eu introduzi aqui. João, capítulo 1, e o versículo 43 em diante. Ok? João, capítulo 1, o versículo é o 43 em diante. Nós vamos proceder na leitura, eu vou me apropriar da oração que já foi feita e bem feita pelo irmão Dileno, pela mensagem. Então, eu já vou me apropriar dessa oração para entender que já estamos abençoados aqui por essa oração, para que a gente possa, então, já proceder direto na leitura, tá bom? É João, capítulo 1, versículo 43, diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Deixem aberta aí a leitura, a partir do versículo 46, nós lemos o 43, 44, 45, 46. Jesus estava aqui no comecinho do seu ministério, ele estava montando o time. Né? Ele já tinha chamado Pedro, Simão Pedro, ele tinha chamado André. E aí, inclusive, ele vem agora, passa pela Galileia e chama Filipe, que era dessa cidade de André, Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, ele passa ali, já recolhe também, se a gente pode dizer assim, a Filipe, já faz esse chamado para Filipe seguir ele. Filipe segue. Em pouco tempo de convivência, Filipe entendeu quem era Jesus. Filipe era um estudioso do Antigo Testamento, e ele, dos livros de Isaías, principalmente ali, daquela parte que apontavam para a vinda do Messias. Então, quando Filipe ele enxerga em Jesus isso, ele consegue reconhecer que Jesus, o Nazareno, filho de José,
era aquele que ele, por muitas vezes, tinha estudado nas Escrituras. Só que Filipe, ele tinha um grande amigo que, inclusive, estudava junto com ele as Escrituras, que era Natanael. Então, Filipe pega e ele vai imediatamente em busca de Natanael, e todo animado para dar as boas novas, ele fala para Natanael assim: Natanael, achamos aquele de quem estudamos nas Escrituras, de quem Moisés escreveu na lei, a quem os profetas se referiram. E aí Natanael fica na expectativa ali, poxa, achou quem a gente estuda, sobre quem a gente estudava. Imagina agora. E a expectativa dele para o anúncio de quem Filipe ia falar que era aquele que eles tinham achado. E ele pegou e falou assim: é Jesus, o Nazareno, filho de José. Imagine a frustração de Natanael, ao ponto de Natanael falar assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Não era isso que eu estava esperando. O bom é que, queridos, a gente já está em dezembro, eu estou até escrevendo a nossa programação natalina aqui da igreja, e eu estou pedindo para que eu escrevesse um enredo com base bíblica, e eu escrevendo, já comecei a fazer isso ontem, e muito nessa linha de raciocínio aqui, Jesus ele frustra muita gente que tem o coração no reino de César. Porque tudo que ele faz desde seu nascimento é contrariar as virtudes do reino de César e implementar as virtudes do seu reino. Que até o lugar que ele nasceu é um lugar inapropriado para alguém que tem o coração no reino de César. Desde seu nascimento ele frustra pessoas que têm no coração as virtudes do reino de César. Então ele frustra onde ele nasce, onde tanto, falando da estrebaria, quanto do local em si. É uma frustração para quem tem o coração no reino de César. Mas é uma confirmação das virtudes do seu reino, desde o seu nascimento. É uma confirmação das virtudes do seu reino, na cidade, o lugar que foi, tudo prega para as virtudes de um reino que é diferente dos reinos dessa terra. Diferente. E aí ele frustra Natanael de primeira. O Natanael é frustrado. Eu estava esperando outra coisa. Eu estava esperando de outro lugar. Eu estava esperando, quem sabe, o filho de outro. Né? Jesus, o Nazareno, filho de José, o carpinteiro. É esse que há de nos libertar. Então, assim, eu vou fazendo esses paralelos. Aí depois ele entra. Poxa, a gente quer, porque quem está ali sendo subjugado, qual que é a síndrome de quem é subjugado? Qual que é a vontade, a sina de quem é subjugado, da maioria, pelo menos, é passar a posição de subjugar. É um dia se livrar desse jugo e passar, e se colocar nesse lugar. Então, vocês podem ver isso quando os discípulos chegam, quando a sogra de um chega e fala assim, ó, um tem que sentar aqui, um tem que sentar acolá, daqui a pouco outro fala, eu vou sentar aqui, qual que é o lugar? E tudo mais. Teve uma situação lá que um pediu para sentar de um lado, outro pediu para sentar de outro. Os outros discípulos ficaram chateados. Mas quando você vai aprofundar a história, não é que eles ficaram chateados por causa do pedido que eles fizeram, que era sem noção. Eles ficaram chateados porque eles foram pedir primeiro. Vai que eles conseguiam. Vai que eles conseguem, e a gente não foi. E aí somos 12, dois pediram, como é que Jesus vai colocar um do lado esquerdo e outro do lado direito? Isso tudo é virtude do reino de César. Sentar em posições de glória sobre os outros. Então o coração estava muito dentro disso. Onde eu vou sentar? Quem é o maior? Eu consigo. Sempre a gente cita Pedro, eu consigo, eu vou e tal, impetuoso. Teve que se quebrar para se tornar um grande missionário. Então aí frustrou Natanael. Mas o fantástico é a resposta de Filipe. Filipe poderia ter usado muitas histórias que ele já tinha vivido com Jesus, de repente, ou que ele tinha ouvido falar que Jesus já estava fazendo ali no comecinho. Mas Filipe simplesmente olha para Natanael e fala assim, ó, vem, tá duvidando? Vem e vê. Eu sei do que eu estou falando. Vem e vê. Marquem bem que o verso da dúvida é o verso 46. O verso da dúvida é o verso 46.
Seguindo a leitura, 47, Natanael foi, né? Então, no verso 47 diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, verso 48, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso é o verso 49. Vou pedir mais uma pausa dos irmãos, deixem aberto aí, e depois a gente vai concluir a leitura e terminar. Mas olha isso, olha o que acontece aqui. O verso 46 é o verso da dúvida. No verso 47, Natanael está chegando. Jesus fantasticamente olha para Natanael e fala assim, ó, meio dá a entender que tinha um grupo ali, Jesus para e fala assim, ó, eis aí, chama a atenção para Natanael, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Isso era um grande elogio. Você imagina receber esse elogio de Jesus. Isso é um verdadeiro israelita. Não, o homem não tem mentira, o homem não tem dolo, ou seja, o homem não tem má intenção, o homem não tem um verdadeiro, é um homem de verdade, um homem justo, correto. Natanael olha assim para um lado, olha assim para o outro, fala assim, tá falando de mim, eu nunca vi, não conheço. Aí Jesus olha, e aí ele pega e olha para Jesus e fala assim, de onde me conheces? Fala como se já me conhecesse, né? Então, de onde me conhece? E aí Jesus olha para ele e fala assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo do pé de figueira. E aí no verso 49, ele exclama, se joga aos pés de Jesus e fala assim, mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Toda dúvida, todo preconceito, nem ele estava nos pés do Nazareno, filho do carpinteiro. Esqueceu as credenciais frustrantes que Jesus tinha apresentado para ele esqueceu. Frustrantes aos seus olhos. Ele esqueceu. Estava aos pés de Jesus. E aí a gente fica se perguntando, né? O que aconteceu debaixo do pé dessa figueira aí? Porque parece que o ponto da virada é esse, né? Eu te vi. Eu estava com você lá debaixo dessa figueira antes de Filipe te chamar. Eu já te conhecia. Eu te vi lá. E ele se joga. Tem algumas teorias que se levantam a respeito disso. E tem o espírito de profecia. Eu vou citar duas teorias e vou citar o espírito de profecia. Tá? Uma não necessariamente anula a outra, mas essas duas teorias, como o próprio nome já diz, são teorias. E eu trago o espírito de profecia bem amarrado aqui. Tem uma teoria que diz que Natanael era mais ou menos da idade de Jesus, a idade dele se aproximava, e que Natanael tinha nascido mais ou menos na região que Jesus nasceu. E sendo menino, de 0 a 2 anos, naquela época estava sob o mesmo a mesma ordem ali que fosse morto. Né? Herodes mandou matar as crianças, os meninos ali de 0 a 2 anos. Tem essa teoria que diz que Natanael estava no meio e que a mãe de Natanael pega ele, enrola ele ali em umas folhas de figueira, coloca debaixo de um pé de figueira para que ele se salvasse daqueles soldados. Essa é uma teoria. Tem uma outra teoria que diz, e essa teoria o pessoal usou numa série chamada The Chosen, que é uma série, inclusive, muito boa. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, é uma série muito boa. The Chosen fala da vida de Jesus, é uma série de multitemporalidade, né? Multitemporada, na verdade. Mais de uma temporada, fala da vida de Jesus, muito boa, uma produção assim bem profissional, vamos dizer assim, bem refinada sobre a história de Jesus. E na segunda temporada, se eu não me engano, lá pelo episódio 1 ou 2, eles falam tem uma parte que fala de Natanael. E fala que Natanael, essa teoria fala que Natanael era meio que arquiteto. Natanael desenhava sinagogas, projetos assim, sabe, para o governo, e que ele tinha muitos projetos. E ele tinha ali meio que um acordo de que esses projetos seriam executados. Mas aí, em algum momento, ali meio que puxam o pano dele e ele é frustrado, ele pega esses desenhos, né, de sinagogas e ele vai para debaixo de um pé de figueira e ele queima esses desenhos ali, bem frustrado, ele chora, derrama suas lágrimas ali numa frustração.
O que Ellen White fala sobre isso? Ellen White fala que o pé de figueira, naquela época era muito comum que os israelitas eles se refugiassem debaixo de pés de figueira, num contexto mesmo assim, meio que de sombra, meio que de facilidade ali, de um lugar para estudar, e de que Natanael usava muito um lugar desses específicos para os seus momentos de devoção, para os seus estudos, que aqui até confirma o texto, era uma pessoa que estudava ali, como Filipe estudava as escrituras, Natanael também estudava, mas que era ali o lugar de estudo, de devoção, de choro, de alegria, era o seu lugar secreto, era a sua sala de oração, como uma dessa, de repente. Então, assim, era o momento onde ele abria o coração, né? Lembra daquele texto onde Deus ele pede ali para que não rasguem as vestes, rasguem o coração. Então, assim, era aquele lugar. Então, todos os que têm um lugar desse, esse texto está falando para a gente, Jesus conhecia Natanael disso. Eu estou falando daquelas teorias ali, mas não importam. O que importa, o Espírito de Profecia traz e fala, era um lugar de devoção, um lugar especial. Ou seja, um lugar que muitas lágrimas foram derramadas. Então, Jesus, quando chega e fala assim, eu te vi lá, eu estava com você lá, isso era muito importante para Natanael. Então, Natanael pega e se rende por isso, ele se joga aos pés de Jesus por isso. Então, isso é muito importante, essa informação é muito importante para a gente nessa manhã, porque nenhuma prece levantada debaixo de um pé de figueira, nenhuma prece levantada numa sala de oração como essa é em vão. Jesus está aqui com a gente. Jesus nos conhece. Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso fez com que Natanael se jogasse nos pés de Jesus e o aceitasse como Messias. Mas eu quero destacar a parte final do texto, porque Jesus pega e fala para ele assim no verso 50 e 51, ele fala assim, ó, ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que vi debaixo da figueira, crê? Pois maiores coisas do que essa verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que coisa maravilhosa. Jesus chegou para ele e falou assim, ó, ele lá todo derretido, né? Nem parecia aquele do verso 46. Ele estava todo derretido lá, todo aberto para aquele nazareno, todo disponível ali, aceitando ele de coração. E Jesus olha para ele e fala, e dá o checkmate, né? Jesus é fantástico. É um método, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, os métodos de Jesus. Os métodos específicos de Jesus que ele vai moldando ali, parece que ele vai fazendo um sapato para cada um que calça aos seus pés, parece que ele molda ali e coloca, toma aqui o teu. E aí ele pega e dá o checkmate em Natanael e fala assim, ó, tá aí todo convencido já, só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, tu já tá acreditando? Então pega essa ideia aqui, ó, você vai ver, se você continuar acreditando, coisas maiores você vai ver. E sabe, Natanael, e usando ele também para as pessoas que estavam perto, sabe qual vai ser a maior coisa? Que alguém que me segue e acredita em mim, nas virtudes do meu reino, que não é o reino de César, é diferente do reino de César. Sabe qual que é o maior prêmio? Não é eu dizer que conheço você. Eu conheço você. Ele diz para mim e para você nessa manhã que nos conhece. O livro de Mateus fala que até nossos cabelos estão por ele contados. Nos conhece. Nos conhece. Isso é maravilhoso. A gente podia gloriar só nessa informação. O Senhor nos conhece. Imagina num mundo que bateu agora aí 7 bilhões de pessoas na Terra. Me conhece. Eu não sou insignificante para ele. Me conhece. Sabe meu nome, sabe que eu passo, sabe minhas maiores alegrias, minhas piores tristezas. Me conhece. Para me ouvir. Isso é um privilégio maravilhoso. Aí ele pega e fala assim, mas sabe qual vai ser a maior questão para quem crê e sabe que eu conheço e que estou segurando na mão? Um dia, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um dia, eu vou vir. Ele já falava aqui, João capítulo 1. Ele está montando o time. Mas ele já está falando que um dia ele vai voltar
para premiar aqueles que lhe seguirem verdadeiramente e que acreditarem nas virtudes do seu reino, que é diferente de todas as virtudes, não só do reino de César, mas de qualquer reino implantado aqui nessa terra. Porque, queridos, não importa qual é o país, não importa qual é o partido, não importa nada disso. As virtudes do reino dessa terra têm uma finalidade: poder terreno. Poder terreno. Eu não estou falando que a gente não tem que ter engajamento político, votar e fazer campanha e ter nossa... Não, não tem nenhum problema disso. O problema está em que muita gente é muito mais engajado nessas coisas do que em anunciar as virtudes do reino de Jesus. Então aí está um erro. Se você é mais engajado, não importa o partido, não importa a bandeira, não importa o time, se você é mais engajado nessas coisas do que nas virtudes do reino, eis aí um problema. Porque tudo aquilo que toma a minha atenção, mais do que Deus, Ellen White disse, disso eu faço Deus. E quebra um mandamento. Então, assim, o que Jesus está fazendo? Essas são as virtudes do meu reino. E um dia eu vou vir para coroar. Para coroar. Quem acreditar e quem permanecer fiel até o fim. Quem perseverar até o fim. Eu comecei falando disso. Que o irmão Dylan tem perseverado. Que nós temos perseverado. Aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo e alcançará essa coroa que Paulo morreu na fé e na certeza de que um dia vai receber. E não somente a mim, que dará aquele dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Foi o que Paulo terminou a vida falando. Então, queridos, a maior novidade nessa manhã é a seguinte: Jesus nos conhece e ele há de nos coroar em breve para aqueles que perseverarem fiéis até o fim. Ele conhecia Natanael, conhece a mim e conhece a você. Eu tenho perseverado, eu tenho entendido quais são as virtudes do reino de Jesus. Porque naquela época eles eram muito influenciados pelo reino de César. Hoje nós somos muito influenciados sobre muitas coisas. E muitos reinos terrenos. Muitas coisas terrenas. Mas Jesus está todo dia querendo chamar a nossa atenção para as virtudes do reino dele. Para os frutos do Espírito Santo, que são todos aqueles que a gente conhece. São essas as coisas que a gente precisa se preocupar agora. Quem ganhou, quem perdeu a eleição, quem não sei o que aqui, quem não sei o que acolá e tal. Isso são coisas momentâneas para cá. Mas nossos olhos estão muito além disso. A nossa esperança está muito além de um partido político, de um time de futebol. Será que a gente vai ser hexa? Estamos torcendo por isso, somos brasileiros. E se formos bem, se não formos, amém. Se outro ganhar, e se o outro perder, isso são coisas daqui. Isso são coisas daqui. São coisas passageiras. Mas a nossa essência que nos rege são coisas eternas. Porque o que nós vemos são coisas temporais, passageiras, efêmeras, mas o que se não vê, como dizem Coríntios, o que se não vê são as coisas eternas, pelas quais nós temos que batalhar todos os dias, inclusive contra as forças que diz no texto. Nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, contra os principados e potestades. Se fosse sangue e carne, era fácil, a gente pegava uma faca, um revólver e resolvia lá na força do braço, reino de César. Mas a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Se fosse, puxava a espada e resolvia, como Pedro queria fazer. Mas a nossa luta é contra forças espirituais do mal, contra coisas que a gente não vê. E como é que eu combate coisa que eu não vejo? É com força que eu também não vejo, mas está do meu lado. Que são os anjos, que são os poderes que Jesus coloca por meio do Espírito Santo na nossa vida, a força que ele nos dá diariamente. Que Deus nos abençoe, fortaleça a nossa fé, calcifique ali os nossos passos, firme nossos passos. Às vezes existem os altos e baixos, às vezes a gente está mais desanimado, mas que ele possa fortificar o nosso pé aqui, que ele possa dar alegria para quem está triste, para que ele possa dar esperança no coração que precisa de esperança, que ele possa dar saúde para quem precisa, mas principalmente a saúde espiritual, onde esse corpo vai descansar.
Um dia esse nosso corpo vai descansar, querido. Isso aqui é passageiro, isso aqui é efêmero. Mas Jesus breve voltará para nos recolher, para nos juntar, estarmos para sempre, como diz Paulo em Tessalonicenses, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a gente possa concentrar cada dia nas virtudes do reino de Jesus, sabendo e entendendo todos os sinais que ele faz para chamar a nossa atenção, que a gente possa estar suscetível. E eu louvo a Deus, porque quem acorda de madrugada uma hora dessa, consegue refinar algo que é muito importante. Por exemplo, meu sogro, ele é deficiente visual. Ele já é um senhor, ele na verdade é avô da minha esposa, mas como o pai dela faleceu muito, muito cedo, ele a criou, né? Então, tem essa consideração, ele já tem 90 e poucos anos. E ele é deficiente visual. Mas ele tem os textos bíblicos de cor, e tem algo muito interessante em quem é deficiente visual, ou quem tem alguma outra deficiência, é que essas pessoas, elas aguçam outros sentidos. Deus os abençoa a ponto deles aguçarem outros sentidos. Então, por exemplo, ele tem a audição, por muito tempo foi muito aguçada, mas a própria idade, 90 e tantos anos, vai também dificultando a audição. Mas entenda que quando qualquer pessoa que já frequenta mais a casa dele chega lá, e ele está na rede dele, isso acontece muito comigo, sempre que vou lá, eu pego na mão dele e eu não cumprimento, eu não falo, para ele não reconhecer a voz, mas eu faço esse teste, eu pego na mão dele, e aí o jeito que eu pego na mão dele, ele já diz meu nome, mesmo não me vendo, e mesmo não falando nada, ele sabe que sou eu, e com várias outras pessoas ele já entende quem é pelo tocar da mão. Entenda a sensibilidade que isso precisa ter. Então, por que eu estou usando o exemplo dele? Nós que estamos aqui, de certa forma, nós estamos aguçando os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, nós estamos aguçando os nossos órgãos do sentido para as coisas espirituais, e isso é fantástico. Nós teremos, não para o nosso próprio engrandecimento, mas para o engrandecimento do reino. Nós seremos capazes, se assim continuarmos, queridos, nessa caminhada, nós seremos capazes cada dia mais de discernir as coisas espirituais. Porque nós temos mais contato. Por que o meu sogro consegue entender a minha mão pegando na mão dele? Porque existe contato, são anos de contato, e ele vai fazendo essa leitura. Ele faz essa leitura. Então, conforme eu passo horas com o meu mestre, eu conheço ele, eu estou de madrugada com ele, eu estou no ônibus com ele, eu estou com ele, eu consigo discernir as coisas do reino dele. Quando elas se apresentarem diante de mim, eu vou ter uma sensibilidade auditiva, visual, tátil, gustativa do que é as coisas do reino dele. Isso é fantástico, porque não são todas as pessoas que conseguem discernir com facilidade as virtudes e as coisas do reino dele. Que Deus nos abençoe, que a gente possa cada dia mais ter os órgãos dos sentidos atentos para as virtudes do reino do nosso Deus, que a gente possa estar mais perto disso a cada dia. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé, e que o nosso dia possa ser abençoado na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Pode finalizar com oração. Pode finalizar com oração, irmão. Ok, irmãos, vamos finalizar com a oração. Grande Deus e Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo Deus maravilhoso que tu és e pelas ricas bênçãos que tem derramado na vida de cada um de nós. Obrigado pela tua misericórdia, que já se renova nessa manhã em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado por essa história onde Felipe te conheceu a Jesus e foi lá chamar Natanael, porque essa é a consequência de quem te conhece verdadeiramente. Não guarda para si, vai contar para o outro. Contou para Natanael, Natanael se maravilhou em saber que o Senhor o conhecia, mas mais ainda se maravilhou em saber que um dia verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa promessa é para nós também, Senhor, e obrigado por ela.
que a gente possa naquele dia te encontrar em paz e felizes. Se há alguma coisa incomodando nosso coração, se há alguma coisa tirando a nossa paz, nós entregamos em tuas mãos. Nós queremos receber a paz do Senhor no nosso coração. Abençoe cada pessoa, cada família que é representada nessa sala de oração. Nós estamos aqui debaixo desse pé de figueira, colocando as nossas maiores alegrias, as nossas piores tristezas diante do teu altar, e nós queremos descansar no Senhor, sabendo que a nossa causa agora está em tuas mãos, e o Senhor há de dar o melhor encaminhamento para elas, e que a gente possa, ó Deus, discernir a cada dia as coisas espirituais e as virtudes do teu reino, que os reinos terrenos não possam nos influenciar ao ponto de tirar nossa atenção do céu, mas que nós possamos ser influenciados a cada dia pelas virtudes do teu reino. Abençoe cada família aqui representada, dá-nos um dia feliz na tua companhia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém.